Oi, pessoal, bem-vindos a mais um podcast Papo de Carreira. E hoje a gente vai estar falando ali de liderança feminina na tecnologia, os desafios e as oportunidades. E a minha convidada especial é a Elaine Junqueira. A Elaine tem mais de 10 anos ali na área de tecnologia, né? E fez a transição dela para carreira e ela vai estar falando um pouquinho mais ali pra gente, contando um pouquinho mais pra gente como que foi essa transição. Bem-vinda, Elaine! Primeiro eu quero mais uma vez agradecer por esse convite, né? Muito especial estar aqui com você, mas a gratidão aí por abrir esse espaço e a gente poder conversar aí sobre liderança, né? Que é realmente um assunto ali que me fascina. Então hoje eu atuo como mentoria para líderes, mentoria para empresários que querem estruturar um novo negócio, ou é um pequeno empresário ali que precisa expandir, vender mais. Então são mentorias específicas nesse sentido. E também outras consultorias ali voltadas ao sucesso, né? Quando eu falo o sucesso, pode ser amplo, né? Mas quando a gente fala de negócios, tanto para quem está na liderança, dentro do corporativo, de uma empresa, né? O sucesso do líder é quando a empresa ali está gerando o quê? Mais lucro, mais faturamento e, consequentemente, tendo uma retenção ali de cliente e tendo sucesso ali no que faz. Então, essa é a missão. E eu falo que, sobretudo, fazendo o que você ama, né? Porque quando você faz algo que você gosta, as coisas são tão leves e você faz ali com amor e os resultados vêm. É algo automaticamente, né? E ao longo dessa jornada, eu tive também a experiência, a oportunidade ali de me tornar escritora. Então, hoje eu tenho ali a presença na obra Os Segredos do Sucesso. Lá eu falo sobre inteligência emocional, como direcionar o seu cérebro para o sucesso. E venho trabalhando também nessa parte de desenvolvimento de carreira, na parte de Job Hunter também. Então é um pouquinho aí do que eu trabalho e já pude ajudar ali dezenas de empresas, né, no Brasil e no mundo a terem mais resultados. Legal, Elaine, show de bola. Elaine, eu queria agradecer também a sua participação aqui no podcast, né? E quando eu resolvi ali escolher esse tema, eu dei uma estudadinha, dei uma pesquisada, até para entender um pouquinho desse universo, né? E me chamou muita atenção a questão de ter mais mulheres na universidade do que homens, né? Então hoje a gente tem uma média de 50% das mulheres, né, na universidade. Só que na área de tecnologia, a gente tem em média ali 18% só de mulheres estudando ali tecnologia, né, versus 82% dos homens, né, ali na universidade. E no trabalho também não é diferente, né? Então hoje a gente tem assim só 22, em média 22% das mulheres na área de tecnologia ali, e 78% dos homens, né? Por que você acha que tem poucas mulheres na tecnologia, assim? O que acontece que essa mulherada não quer trabalhar na área de tecnologia? Olha, pergunta boa, viu? Quando a gente olha, né, para os programas de formação em si, a gente já vê um mercado assim bem masculino, né? E ao longo da carreira, inclusive eu vi muito esse dado, e até em um número menor. Eu já cheguei a estar à frente ali de projetos, de equipes ali com mais de 30 pessoas, e onde tinha eu e apenas mais uma mulher. Então, até menor do que esse dado, né? E eu vejo que às vezes há uma tendência, né? Das pessoas, das mulheres, talvez considerarem um mercado mais masculino, mas assim, é um lugar que você tem ali um oceano azul de oportunidades, quando a gente fala tecnologia como um todo, né? E ter um público feminino dentro das equipes, ele traz ali benefícios diversos, né? Eu falo que é sempre muito positivo a gente ter no ambiente a diversidade, né? Porque cada um tem um jeito, tem uma personalidade. Quando a gente fala também ali do feminino e o masculino, existe esse jeito de ser, de agir, que é muito único de cada um, né? Então, esse equilíbrio ele é importante. Então, se de repente você que está por aqui no nosso podcast já pensou nessa possibilidade, sim, também é para as mulheres a tecnologia, em um mercado ali muito promissor, né? Mas até quero trazer aqui um dado que é bem recente, né? Ele foi divulgado
em março de 2024, foi uma pesquisa feita ali pelo Banco Mundial, e eles trouxeram que o PIB, né, o Produto Interno Bruto global, ele poderia aumentar em mais de 20% com políticas públicas que removessem as dificuldades impostas às mulheres no mercado de trabalho. Né? Então, veja o benefício. Ter mais mulheres no mercado de trabalho é, sobretudo, ter também mais resultado. Né? Então, é um mercado que tem, sim, a sua valorização também deste papel. Com certeza, e igual você mencionou, né, a área de tecnologia é a área que mais cresce, né, é uma área que tem muitas oportunidades, tem várias frentes, né, ali que a mulher ela pode atuar. E eu acredito também, igual você falou, né, de não ter muitas referências também de mulheres na área, né, mas também a forma que a gente foi criado, né, Elaine, eu acho que a mulher, ela é muito, desde criança, né, isso a gente tá falando das gerações, das nossas gerações, ela sempre foi... feita, assim, a mulher foi criada para cuidar, né? Então, assim, eu tô falando isso porque eu também ouvi aqui nessa mesma matéria que eu dei uma lida, que 74% das mulheres, elas estão na área da educação, né? E também do bem-estar. Então, elas acabam indo mais por esse caminho, né? Por talvez não ter tantos estímulos para brincar ali talvez de uma coisa mais tecnológica, né? A questão da engenharia também, a gente não vê tantas mulheres na área de engenharia. Então, eu acredito também que essa questão do nosso... da nossa infância também, ela reflete muito, né, hoje nessa quantidade. Claro que acho que a tendência é melhorar, né, Elaine, porque a gente tá crescendo já com a tecnologia ali, né, com o celular, com o computador, então acho que eu acredito que a tendência das mulheres ali entrar na área de tecnologia, ela cresça, né. Mas me fala um pouquinho também, Elaine, sobre a questão cultural, né, assim... As mulheres na área de tecnologia, mas em outros países, você percebe que em outros países elas têm mais visibilidade do que aqui no Brasil? Você percebe essa diferença? Ótima pergunta, né? A gente vê, assim, uma diversidade, né, em diversos mercados, mas como um todo, se a gente olhar a tecnologia, ela sim, a gente vê como um todo, aí, globalmente, um quantitativo menor, né? Se a gente olhar ali Estados Unidos, a gente começa a ver um número um pouco maior, né? Mercado norte-americano, e isso está muito também voltado ali às políticas, né, que envolve as contratações, os viés, né, que tem dentro desse todo, e até linkando com o que você falou, né, sobre esse jeito da mulher ser, né, de criação e tudo mais. Hoje no mercado a gente vê o quanto falta esse olhar do líder, né? Desse líder mais servidor, desse líder mais cuidadoso, e que tem feito a diferença quando você tem ali lideranças femininas à frente. A gente vê algumas empresas já tendo uma política de recrutamento mais focada na diversidade, tendo ali programas de desenvolvimento para aumentar o número das mulheres na liderança, né, de trazer um pouco mais de equilíbrio ali, tanto nos ambientes quanto falando da questão quantitativa, né. Então eu acho que isso tem melhorado, mas existe muito espaço para melhorar. Quando a gente fala em cultura, falando aqui do Brasil especificamente, né, porque ainda tem algumas visões um pouco preconceituosas, né? Se a gente for falar, teve aí recentemente na rede ali um post um tanto polêmico, né? De um CEO que colocou: Deus que me livre, uma mulher CEO, né? E então isso daí trouxe ali toda uma discussão, né? E que tem que ser colocado na mesa, tem que ser discutido, porque as empresas só ganham quando há essa diversidade. Não é verdade, Maísa? Sim, não, com certeza. Oi, Elaine. E você, né, como gestora de tecnologia, ali, me conta um pouquinho quais foram os desafios, porque acredito que a sua equipe, a maioria eram homens, né? Ah, sim, com certeza. Eu trago, assim, que a questão do lidar, né, de você ter ali a empatia, você ter proximidade. Eu sempre tive equipes aí majoritariamente masculinas, né? E até falando antes ali do 100%, muita atuação ali 100% presencial, né? E depois a gente vai ali para o híbrido, e quando a gente fala da atuação global, a gente está ali trabalhando também no remoto. Mas independente do remoto ou presencial, eu sempre busquei ter proximidade com o meu time,
com a equipe, entender de perto, né, o que faz os olhos daquela pessoa brilhar, qual que é o porquê que ela tá ali, né? Por que ela acorda todo dia cedo, por que ela tá trabalhando, qual que é o sonho maior dela, o objetivo. Então, um desafio que eu vejo é de você trazer essa proximidade na relação, né, profissional ali com as pessoas, de trazer sempre ali com respeito, trazer abertura, proximidade. Então, para mim, esse é um desafio e uma chave, né? E é você estar aberta para ouvir um pouco de um outro universo, né? Então, eu lembro que às vezes eu ia em alguns, a gente almoçar, todo time, e o assunto era o campeonato, era o Brasileirão, né? E ali eu participava, ouvia, até saía entendendo um pouco melhor de futebol, né? Ou eram assuntos de carro, ou eram assuntos de moto. E você ter essa mente aberta para conhecer mais o outro universo, participar e olhar uma visão, né? Você ter a visão do mundo ali do outro é riquíssimo. Então, eu diria que existe esse desafio, mas você tá com uma mente aberta, né? Ensinável, faz total diferença aí nesse desafio. Legal, bacana. Gente, quem quiser fazer alguma pergunta pra Elaine, tá? Aproveita aqui que tá. Nosso espaço é aberto, né? Pra gente bater esse papo aqui. Mas teve alguma situação específica, Elaine, que você acredita que essa maioria ali de homens ali no meio, e você ali como uma líder, mulher, teve que enfrentar aquele desafio? Você fala, poxa, isso daí ficou marcado pra mim, porque às vezes, não sei, às vezes teve que ser um pouco mais firme e não foi respeitada. Enfim, teve alguma situação assim? Assim, é um bom ponto, né? Eu diria até que a palavra chave é em relação a posicionamento, né? E eu vou dizer que, assim, começo de carreira, às vezes a gente peca nesse sentido, né? De você não se posicionar, de você não se colocar ali, de trazer a sua opinião, de trazer a sua fala. Então, esse também foi um desafio. E sim, eu tive, assim, momentos em que houveram situações assim que o meu posicionamento foi fundamental ali para eu ser respeitada na posição que eu estava, né, no desafio que eu estava, e fazer as coisas acontecerem. Então, a questão de posicionamento foi fundamental. Independente do que você está fazendo ali, você está naquela posição porque você tem competência para tal, e não é uma diversidade ali de gênero que vai te deixar de ter uma perspectiva, né? Ou que você vai deixar de ter uma decisão mais assertiva, ou que você vai se colocar em menor posição ali, deixar de fomentar uma questão de inovação, ou até de resolução de um problema específico, né? Então, para mim, a palavra ali é posicionamento. Legal. Você está me escutando? Tá me escutando? Sim. Ah, tá, que saiu aqui o negócio do microfone. Mas legal. Ô, Elaine, mas conta um pouquinho pra gente como que foi essa sua trajetória da parte mais operacional, né, ali pra liderança, assim, como que foi esse convite, como que foi essa oportunidade pra você? Ah, que legal. Então, como tava comentando, para quem tá desde o comecinho, né, eu comecei em programação mesmo, fazendo programação ali dos sistemas que faziam pagamento da remuneração variável, né, para as agências, na época ali do Banco Unibanco, e desde aquela época que eu já podia participar do processo inteiro de desenvolvimento, né, então fazer o levantamento de negócios, as necessidades, eu fui vendo que eu gostava muito mais dessa parte de entender o negócio, lidar com pessoas. Oh, caramba. Meu Deus, voltar. Ir ali para uma posição de liderança já em projetos, né? Então, projetos de tecnologia, comecei a liderar algumas frentes e ali comecei tanto trabalhar como me capacitar, né? Para
atividades de liderança em si. E aí fui tendo um bom resultado, e também aquilo me motivava, porque eu gostava dessa parte de liderança, gostava do relacionamento com pessoas, né? Tem gente que fala, às vezes eu vou para TI, eu já ouvi falar, eu vou para TI, eu vou ser programador porque eu prefiro máquina do que gente, né? E eu vi que eu preferia mais gente do que a máquina, mas gostava muito de tudo que a máquina fazia, né? Então uni o útil ali ao agradável e fui tendo ali outras oportunidades. Depois de uma liderança técnica, eu tive a oportunidade de ter liderança na gestão de projetos, e da gestão de projetos atuando ali em diferentes segmentos. Tive a oportunidade ali de estar à frente de times, né? Na multinacional tive o prazer aí de tanto estar à frente ali de uma equipe focada ali nos Estados Unidos, e depois um time global. Então foi assim um período riquíssimo, e hoje eu trago essa experiência, né, de liderança aí para as pessoas que hoje estão no desafio. Eu falo assim, normalmente uma dor para as pessoas da liderança, porque tende a ser muito solitário, né? Então às vezes a pessoa era muito bom tecnicamente naquilo que ela fazia, e aí ela é convidada para se tornar gestora, e às vezes não necessariamente ela vai ser um bom gestor, né? Às vezes ela é para ter uma carreira técnica, ou não, ela podia se tornar um bom gestor, mas ela não teve uma capacitação, ela não teve ali um exemplo de liderança bacana, né? E acabou sendo frustrante. Então hoje eu atendo pessoas que já chegaram a falar, olha, eu não quero nunca mais ser líder, ser gestor, para mim foi horrível, né? Ou pessoas que chegam e falam, eu estou à frente, mas eu preciso de um direcionamento. Então a liderança não precisa ser algo assim sozinho, né? Não precisa ser algo assim, dá para você ter apoio. Então as mentorias, as capacitações ajudam muito nesse sentido. E daí eu não saí mais, né, da gestão. Fui também para capacitação aí de outros líderes, de outros gerentes, gestores, e é um mundo que eu amo pessoas e amo gestão. É uma coisa que agregou a outra, né, Elaine? Legal. Exato. Eu percebo que na carreira técnica, assim, eu atendo bastante cliente, né, da área técnica, e líderes também, né? Eles têm que realmente desenvolver essa parte de gestão de pessoas, de relacionamento com pessoas, porque quem é da parte técnica, e o que eu percebo, tá? Uma percepção, a maioria eles são muito conformes, eles são muito analíticos, eles são muito de técnico mesmo, né? Então, a tendência a pessoas técnicas não ser pessoas de muito relacionamento, assim, preferir trabalhar sozinha ali com o trabalho, não precisar se comunicar, se pudesse, né, Elaine? Não se comunicaria, né, porque eles ficam muito mais no processo. Percebo, não são todos, né, então é um trabalho de que as empresas elas precisam fazer, né, desenvolver a liderança e ver se realmente aquele profissional quer, né, Elaine, porque acontece muito de a pessoa às vezes ficar muitos anos na empresa. E aí fala, poxa, agora eu vou promover, né, a Denise, porque ela tá 20 anos aqui na empresa, então eu vou promover ela a gerente. Ah, a Denise é gerente. E aí tem aquela frase, né, perde-se um ótimo especialista, né, e ganha um péssimo gestor. Porque às vezes a pessoa também, ela não quer, né, ser gestora, né, Elaine? Exato, tem que ter ali um querer, né, e às vezes até a pessoa que foi para essa posição, se ela tá ali numa empresa que talvez não tenha uma capacitação, né, para formação de liderança, ela se vê muito sozinha, e aí às vezes ela não tem ali a liberdade para trazer perguntas, para trazer dúvidas, para se desenvolver, ou ela fica até com receio, eu não vou perguntar sobre isso porque senão eu posso ser julgado, né, será que eu não estou sendo competente? E aí começa a se tornar ali um mar de emoções, né, que muitas vezes é o que gera ali burnout, ansiedade, até depressão. Infelizmente a gente vê muito ali no meio da liderança, né? E que isso poderia ser evitado. Não precisa ser uma caminhada sozinho, né? Você pode se apoiar em pessoas que já fizeram essa trajetória, já fizeram esse caminho, que você tenha liberdade de ter algo construtivo, né? E ter o direcionamento. Então, eu acho que na caminhada essas experiências contam muito. Sim, não, com certeza. E as empresas que você passou, Elaine, elas tinham programas de diversidade, assim, de inclusão de mulheres ali na área da tecnologia ou outras áreas? Ou você não chegou a trabalhar em uma empresa com esses programas? Olha, eu digo que, olhando todo ali que eu passei, eu acho que 20% tinham programas assim mais inclusivos, com esse olhar.
né? Então ainda, eu falo, ainda é uma caminhada ainda que as empresas precisam olhar com mais carinho, né? E retomar, e até quando a gente fala assim, dessa questão de ter a liderança feminina, a gente sabe o quê? Que você, quando tem uma diversidade ali, você vai ter o quê? Uma equipe mais criativa, mais preparada ali para atender uma gama maior de clientes, né? Vai refletir, vai ser mais empática, né? Porque a liderança feminina, ela tem esse destaque, né, de empatia, de colaboração, desse cuidado, né, de focar ali no desenvolvimento das pessoas, de trazer uma equipe mais coesa, mais engajada. Então, quando as empresas olharem que, nossa, o PIB global pode ser maior, elas vão olhar com mais carinho. Elas podem estar deixando aí dinheiro na mesa por não estar tendo ali uma liderança mais diversa dentro do seu portfólio ali de colaboradores. Sim, não, com certeza. E além dos programas ali, né, de inclusão e tudo mais, o que você acha, quais as outras práticas que você acha importante ali pra gente conseguir desenvolver essas mulheres para os cargos de liderança ali na área? Eu acho que ter um espaço, né, em que essas mulheres se sintam bem recebidas é importante. Aí quando eu falo no espaço, não somente é importante ter programas de desenvolvimento, de liderança, né, sobretudo feminino também, mas você ter um ambiente de trabalho que propicie, né, você ter essas mulheres. Então, você tem um ambiente de trabalho com uma certa flexibilidade, elas são essenciais, né, para atrair esse público, para atrair os talentos femininos, né, e uma cultura que tem um apoio, tem um respeito mútuo, onde as vozes femininas sejam ouvidas, né, sejam valorizadas. Eu diria que assim, é chocante a gente ouvir em 2024 empresas que desligam mulheres depois que elas se tornaram mães, né? E se essas empresas pensassem nas habilidades que essas mulheres passaram a ter depois da maternidade, elas, inclusive, estariam mais atentas a ter talentos como essa, porque a mãe, ela você que também é a mãe, né, do Matheus ali, você desenvolve uma série de habilidades, a gestão do tempo, né, gestão dos recursos, fica assim, ainda mais refinada, né, depois que você se torna mãe. Então, assim, precisa ter um ambiente de acolhimento para essas mulheres. Sim. E quando você trabalhava assim na CLT, Elaine, tinha muitas líderes de outras áreas também, você percebia? Ou a maioria também era homens? Eu diria que assim, normalmente a quantidade de mulheres sempre era menor. É menor, né? Então, às vezes a gente ia para uma reunião executiva, por exemplo, né? Você tinha ali 20% de mulheres, né? E às vezes era até um pouco constrangedor, né? Que às vezes os homens iam falar alguma coisa assim que não ficaria adequado ali para o momento, e eles pediam desculpa só para as mulheres, né? Me desculpa fulano, e falava, né? Então, assim, em todo esse tempo de carreira de CLT, eu via um número realmente marginalmente menor. Aí você começa a ver um pouco das mulheres quando você olha ali o departamento de recursos humanos, né, DHO, você tem ali uma quantidade, mas quando você olha os outros técnicos, departamentos de entrega, grande maioria com lideranças masculinas. Que eu acho que entra um pouquinho naquela estatística do comecinho, né, Elaine, da questão do cuidar, né, da mulher ser estimulada a isso e partir mais para a área da educação, do bem-estar, né? Exato. Maís, e até uma curiosidade, você que já fez assim, uma série de recrutamentos, trabalhou com uma diversidade de empresas, você já pegou ali alguns processos em que havia ali uma exigência para que aquele cargo fosse masculino? Então, não assim, de bate-pronto, assim, sabe? Mas já percebia que a tendência era ser uma pessoa, ia ser masculina, né? Então, já teve algumas situações chatas, assim. Já passei várias situações de gênero, assim, de gênero não, de
De preconceito mesmo, assim, de cor, de várias coisas. Bem chato. Por isso que eu acho que eu saí da CLT, porque eu falo, agora eu contrato e tem que estar, né, com o perfil ali que eu considero importante, que são as competências da pessoa, não ali a questão, né, do gênero, nem da cor, nem de nada, né. Mas é complicado, eu já passei algumas situações bem difíceis. Mas eu acho importante o que você falou, Elaine, da diversidade, porque realmente as pesquisas elas trazem isso, né? As empresas que mais têm ali essa questão de cultural mesmo dentro dela, de contratar pessoas de vários. Ter essa questão da diversidade, os resultados são maiores, né? Então, assim, é isso que as empresas, né, e os profissionais também, eles precisam entender, né? Que é importante ter, sim, essa diversidade cultural nas empresas. Elaine, vamos lá para mais uma perguntinha. Gente, quem quiser perguntar, fica à vontade, levanta a mãozinha ali, faz uma pergunta pra Elaine. Ou alguma coisa, né? Alguma contribuição. Tem alguma mulher aqui da área de tecnologia, gente? Dá um coraçãozinho ali, as mulheres de TI, né? Vou falar um pouquinho de transição, Elaine. Tem oportunidade pra caramba em TI, de verdade. Quando eu faço processo seletivo da área de TI, assim, eu não acho candidato, de verdade. Eles não querem propostas. Eles que querem fazer a proposta deles pra gente, é ao contrário, né? Então, às vezes eu faço uma proposta lá X, não, eu quero o triplo do que você tá oferecendo. Eu falo, ai, meu Deus do céu, porque realmente é uma área escassa de talentos ali, né? Tem muita oportunidade pra transição, né, Elaine? Conta um pouquinho a mulherada que é de outra área e quer fazer essa transição pra tecnologia, por onde começar, o que fazer. Muito. E assim, falando até de área de tecnologia, hoje é muito mais amplo, né? Como eu falei lá do meu começo em 2005, você tinha uma pessoa que fazia ali todo o processo. Hoje não, você tem aquela pessoa, eu gosto mais de entender de negócio. Existe uma carreira para analista de negócio, consultor de negócio, de entender ali, transformar aquilo numa linguagem clara para o desenvolvedor, né? E tem aquele que, eu adoro máquina e vai ficar ali programando, tem esse papel. Tem aquela pessoa que é detalhista, que vê todos os detalhes. Existe áreas de qualidade dentro da tecnologia, de avaliar o que foi feito ali, foi programado. E aí a gente, inclusive, vê que, se a gente olhar, começa a ter um número melhor, né, de mulheres. Quando você olha na análise de negócio, na análise de qualidade, no teste, né? E a gestão de projetos, a parte de gestão de suporte, a parte desse cuidado com o cliente, né? Da experiência com o cliente. Então, assim, não necessariamente você precisa ter um perfil analítico, aquele perfil de exatas para você estar em tecnologia. Hoje abrange ali uma série de perfis que podem estar, e é uma área que se paga muito bem e que sempre tem vaga. Dá para você escolher onde você quer trabalhar, né? A gente tem ali, quem concorda com isso aí, manda um coraçãozinho, e a gente tem aqui uma mãozinha levantada. Sim, a Lavienne. Deixa eu permitir ela falar aqui. Foi. Oi, Lavienne, tudo bem? Perfeito. Minha pergunta para a Elaine é em questão se no segmento tecnológico tem espaço para a área de departamento pessoal? Boa pergunta. Tem sim, inclusive, quando a gente fala ali de competências, tá? Analisar que competências são correlatas entre áreas, né? Às vezes eu atendo algumas pessoas que querem transitar de carreira, né? E a primeira coisa que a gente faz é analisar as habilidades. Peraí que tá dando... Tá dando um pouquinho de eco aqui. Peraí que eu vou mover você. Peraí, o Lavienne, tá escutando? Sim. Você consegue só silenciar pra Elaine? Ok. Obrigada. Pode falar. Maravilha. Então, assim, tem espaço sim, igual a gente vê profissionais ali, a área de departamento pessoal, ela tem diversos papéis ali e características, né? Quando a gente fala daquela pessoa ali do DP, que tem todo aquele cuidado com folha de pagamento, todo aquela conformidade, né? Aquele detalhismo, essa pessoa, para ela transitar e ir para uma área, por exemplo, de teste, nossa, seria um perfil equivalente, né? Claro que existem competências, pontos de estudos que precisam ser criados ali, competências tratadas, mas falando em
em correlação, existe sim, é possível. A gente vê muita gente no mercado, indo para o mercado de tecnologia, né, aprendendo, assim, depois, eu estava há 35 anos numa carreira, e agora estou em outra, e tá dando super certo. Eu, por exemplo, na última equipe que eu estava, que era um time global, eu tinha na minha equipe uma pessoa que veio da área de medicina, ela era uma biomédica, e ela fez toda a formação ali em tecnologia, e ela era uma consultora de tecnologia. Então, assim, é possível. Oi, Elaine, aproveitando o gancho, mas assim, a pessoa teria que fazer uma outra formação de tecnologia para poder fazer essa transição? Como que funciona isso? Tá, boa pergunta. Vai depender muito, tá? De que papel você quer atuar dentro da tecnologia, né? A gente sabe assim, que para muitas posições a formação superior em tecnologia ela ainda é uma formação base, mas nem tudo. Por exemplo, se você vai para uma... você tem, assim, falando até da gestão, por exemplo, gestão de projetos, você tem diversas formações ali, por exemplo, uma formação superior em administração e a pessoa fez ali depois um MBA, gestão de projetos. Super cabe. Aí a gente tem pessoas mais técnicas que fizeram ali um curso mais técnico em determinada linguagem, né? Fez em Java. Às vezes vale muito mais o saber, a experiência do que a própria formação. Então, por exemplo, eu já tive pessoas no time que não tinha... Eu tinha uma pessoa no time que tinha uma formação em física. E ele era um programador, Java. E, assim, tinha toda a habilidade. E não tinha nenhuma restrição ali dentro, né, de crescimento. Porque ele foi fazer, assim, cursos técnicos práticos, né, na programação e se especializou naquilo e foi um diferenciado. Porque mais ali que o certificado, né, o saber, o entender, o praticar na tecnologia faz toda a diferença. Mas claro que, assim, há algumas posições que o ensino superior, né, ou até o ensino mais técnico, ele é ainda mandatório. Mas vai depender ali da posição. Legal, bacana. Laviane, obrigada, viu, pela participação. Quer tirar mais alguma dúvida, alguma contribuição? Sim, outra pergunta, Elaine. Só mais um pouquinho mais. Tá tranquilo. Deixa eu aproveitar aqui. Assim, eu estou em transição de carreira para a área de departamento pessoal. Eu sou formada em técnica em administração. O que você me orienta para me fazer ou buscar em questão de conhecimento para poder conseguir uma primeira vaga de júnior para a área da tecnologia? Então, vamos lá. A gente teria que entender, é claro, mais a fundo, né? Dentro da tecnologia, qual é a parte que mais te cativa, né? É a parte de negócio, é a parte de gestão, é a parte de programação em si. E aí isso vai ser o que vai definir o que você precisa investir, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de gestão de projetos, existem alguns requisitos básicos que vão ser necessários para você fazer uma gestão de projeto, né? Então, hoje a gente tem muitos projetos ágeis, então uma formação em agilidade, uma certificação. Eu falo que assim, até na tecnologia, as certificações elas acabam sendo às vezes muito mais válidas do que a própria formação superior, tá vendo? Então, por exemplo, o gerente de projeto, se é muito pedido hoje no mercado o quê? Que você tem uma certificação PMP, uma formação PSM, que são certificações exclusivas de gestão. E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, em programação, vai ter específicas daquele tipo de programação. A gente, hoje, falando de nuvem, né? Tem certificações GCP, né, certificações da Amazon. Então vai depender muito de que nicho específico ali você quer alcançar, né, a posição. E aí entender nesse mercado o que se pede de requisito. Eu até falo, você olhar uma vaga que você gostaria de estar, né, de participar, o que ela pede? Quais são os requisitos dessa vaga? O que hoje você já tem? O que você não tem? O que você busca? Qual que seria o primordial, o fundamental? Todas as vagas de analista de teste pedem tal competência ou tal certificação. E você fazer um curso específico nessa área, viu? E já quero te agradecer pela pergunta e desejar sorte no seu processo de transição e qualquer dúvida adicional que se tenha. Fica muito à vontade para me chamar aqui e a gente bater um papo, tá bom? Obrigada.
Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço. Obrigada, Laviane, pela participação. E aproveitando o gancho, Elaine, é importante ali a gente reforçar, né, a questão da mentoria, né, de liderança, a mentoria de carreira, né? Conta um pouquinho o quão é importante esse trabalho para os profissionais que querem ser ali uma gestora, né, ou trabalhar ali na área de tecnologia. Excelente ponto. Eu falo que a mentoria, ela encurta o caminho, né? Imagina assim, que você tem o seu destino, você nunca passou ali por esse caminho, essa jornada, e aí você encontra alguém que já fez esse percurso. E aí a pessoa te fala qual é o caminho que você vai fazer. Então, assim, para você chegar lá sair do ponto A e para o ponto B, vai ser muito mais rápido. Então, quando a gente fala na mentoria, é encurtar caminhos, diminuir os erros, né? E eu falo, no que você precisar de uma mentoria, tenha como mentor alguém que já tenha realmente realizado aquilo que você quer, que tenha já passado por esse caminho, porque você vai ter um direcionamento ali bem efetivo, né? Então, hoje, por exemplo, na mentoria de liderança, eu trago assim, que ferramentas que realmente engajam a equipe, né? Qual que é a maneira correta de se fazer um feedback? Qual é a maneira assertiva ali de você trabalhar a retenção do seu colaborador, fazer um plano de desenvolvimento individual, trabalhar a promoção, trabalhar um processo de demissão, inclusive, né? Não é só você chegar hoje e amanhã e falar, vou demitir o fulano. Não, tem todo um processo que deve ser bem feito se você quer ser um bom líder, um bom gestor. Então, a mentoria é você trazer todo o conhecimento de alguém que passou nessa jornada, tudo que ela investiu, inclusive, né, no âmbito do desenvolvimento, e você está usufruindo ali daquele conhecimento por meio da mentoria. Então, é muito válido. Inclusive, quero aqui validar aqui, uma das minhas grandes mentoras aqui de LinkedIn é a Maísa, falo com muito prazer ali, ela é realmente uma inspiração ali, me inseriu ali nesse mercado com mais conhecimento, e eu pude encurtar o caminho de muita coisa por meio do conhecimento da Maísa. Então, se você quer chegar em algum lugar, pense quem são as pessoas que já estão nesse patamar ou que passaram desse caminho e invista na mentoria, porque você vai ter um resultado ali num curto prazo muito melhor. Com certeza. Elaine, obrigada ali pelo reconhecimento, né? Mas foi muito legal fazer o trabalho de mentoria com você. Eu acho que ter essa visão também, né, Elaine, de outros caminhos, né? Não tem só a CLT, tem novos caminhos, né? A Elaine tem um perfil muito bacana, muitos anos ali como gestão, aprendeu muito, né, ali na área de tecnologia. Então, chega uma hora, né, Elaine, que a gente fala assim, não, agora eu vou ensinar, chega de... agora eu vou ter meu negócio, né? E agora eu vou formar outras pessoas, vou ajudar outras pessoas com a carreira dela. Então, hoje é isso que a Elaine faz, né? E Elaine, até aproveitando também o gancho, a gente tá partindo já para os minutos finais aqui. Quem tiver alguma dúvida, fica à vontade, tá, gente, para tirar. Mas me conta alguns conselhos, algumas dicas ali para as meninas que querem assumir uma posição de liderança no TI, né? Partir para a área, às vezes, de TI, para fazer carreira, né? Quais conselhos que você traz aqui pra gente? E para os meninos também, né? Tem alguns meninos aqui no podcast. Sim, para todos, né? Dá um coraçãozinho aí, quem é de tecnologia, tem ali ou quer, né, ir para tecnologia. Cara, né? Da turma conhecer aqui. Vamos lá, eu falo que parte da questão, primeiro, de comportamento, né? A pessoa que ela quer ser um líder, ela já começa a agir, ter uma atitude. Então, são os pequenos detalhes, né? Como que se veste o líder? Como que se comporta o líder numa reunião? Né? No tempo de remoto, o líder, ele abre a câmera, ele fala lá olhando no olho, né? O líder, ele está fazendo a reunião como se ele estivesse no trabalho, né? Aí falo para as mulheres, fez aquela maquiagem, passou um batonzinho, tá bonito, né? Então, assim, primeiras coisas, atitude, você que quer ir para uma cadeira de liderança, tem as atitudes de que um líder tem, como se você já estivesse nessa posição. E se coloque à disposição para realizar coisas que os líderes fazem. Porque a partir do momento que você estiver se colocando nessa posição, você se colocando à disposição, vai ser natural. As pessoas já vão te ver como líder, já vão te ver como gestor, e aí vai ser natural. Não vai ter como não promover essa pessoa.
porque ela já é vista como tal, ela já é vista como líder, ela já é vista ali como gestora. Então, esse é o primeiro conselho que eu dou, né? E se capacite para tal. Veja quais habilidades são necessárias que você ainda não tem para essa posição, certificações, cursos que são necessários para essa posição. Então, faça um planejamento, né? Um plano de desenvolvimento seu. Eu falo que muita gente acaba terceirizando a carreira, né? Fala, eu não me tornei tal porque ninguém me promoveu. Não, você é o dono da sua carreira. Não terceiriza isso. Você tem que saber daqui 1 ano onde você quer estar, em que posição você está, daqui 3, 5 anos. E não deixar isso terceirizado ali para o seu gestor, não. Se não for ali naquela empresa, que seja em outra. Mas você faz um plano de ação para você chegar nessa posição. Né? Então, planejamento e comportamento de líder. Até trazendo aqui, né, Maísa, eu sou case vivo disso daí. Eu sempre fui muito de vestir a camisa, né, de colocar à disposição, posso fazer isso? Posso? Como que você faz isso? Eu vou lá, faço, né, e aí as coisas acontecem, né, então assim, quando eu já estava na multinacional, focada ali 100% atendendo Estados Unidos, tinha uma par minha que ela foi promovida ali para um cargo regional, ela acumulou ali 2 funções, e aquele meu par head de Estados Unidos, ela estava ocupando 50%, mas ela estava super over, né? Com 2 posições grandes atuando. E aí eu fui puxando para mim, falei assim, o que você precisa nisso, aquilo? Posso já fazer isso daqui para você? Já põe isso para gerar, converso com o cliente. E fui fazendo para ver as coisas realmente acontecerem, né? De forma, assim, muito empática de fazer as coisas acontecerem e ajudar. E aí foi naturalmente um convite para eu ir para uma posição global. Porque eu já estava fazendo coisas daquela posição, né? Sem nenhuma intenção ali de posição, mas com uma intenção autêntica ali de ajudar. E aí o convite foi natural para ir para uma posição acima ali de head de todo aquele ambiente. Então, assim, se coloque na posição que você queira estar. Né? Puxa para você, puxa o desafio, faça acontecer. E as coisas boas virão para quem está disposto e quer trabalhar. Não, com certeza, amei isso que você falou, né? Que é aquela frase, ser antes de realmente ser um líder, né? Você já começar a agir como um... e as pessoas, elas têm uma certa dificuldade, né, com isso, por conta de, eu não recebo o salário que ele recebe, né? Então as pessoas falam, eu não tenho o cargo dele, então eu não vou fazer isso, né? Então esse pensamento de escassez, assim, ele atrasa muito a vida das pessoas, né? Então, assim, realmente, como você falou, assumir a responsabilidade da carreira. Eu falo assim, quem é responsável pela carreira sou eu. E se eu não tiver uma oportunidade aqui dentro, eu vou me qualificar pra ter uma oportunidade, quem sabe, lá fora, né, Elaine? Sim, com certeza. Deixa a historinha de lado, né? De que aquilo não é o meu papel. e vai pra ação. Elaine, queria agradecer muito sua participação, foi muito bacana, trouxe vários insights aqui, anotei bastante informação, aprendi muito com você, né, com a sua história, com o seu conteúdo, foi muito bacana, obrigada mesmo, viu? Gratidão, viu, Maísa, é um prazer aqui, e quem ainda não tem a Maísa na rede aqui, clica na fotinho, né, Maísa? Exatamente. Já conecta aqui, que a Maísa traz um conteúdo, assim, de extrema relevância aqui na rede, tenho certeza que vai agregar muito ali para a sua história de carreira, né? Então já é facinho, clica ali na foto, já conecta com a gente aqui, e quero deixar também à disposição, quem quiser conversar ali sobre tecnologia, me manda uma mensagem, eu gosto muito desse bate-papo, né, de conhecer novas pessoas, poder ajudar, e vai ser um prazer ali falar com cada um. E hoje eu tenho uma newsletter, onde eu trago ali quinzenalmente assuntos relevantes ali sobre a liderança, e quem quiser acompanhar, então me segue que vai receber esse convitinho aqui para estar com esse conteúdo, viu? E só gratidão, viu? Foi bom demais. Show de bola. Gente, quem gostou, manda um coraçãozinho e sigam também a gente lá no Instagram, né? O meu é @maisa_dos_santos _carreira. E Elaine, qual que é o seu arroba mesmo? No Instagram? O meu é Elaine Carvalho Junqueira. Legal. Me sigam lá também, Elaine Carvalho Junqueira.
Se você ficou até o final do nosso papo de carreira, não deixa de dar um like e também de me seguir lá no Instagram, vou deixar o meu arroba aqui na descrição. Lá eu compartilho com vocês um pouquinho sobre como ser uma consultora de carreira e job hunter. Te espero lá. Beijo!